Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 49.200 dólares. Bitcoin que continua brigando nessa região importante próxima dos 50k. Hoje meu principal objetivo vai ser te passar o que eu estou esperando do preço a partir de agora. Além disso, quero fazer análise das 20 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, OneInch, BNB, BTT, CHZ, Doge, DOT, Engine, EOS, ETC, ETH, LTC, Matic, Nano, Reef, Shiba, Sol, VET e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Madeira. Investidores, eu vou começar rapidamente aqui no 4 horas, te mostrando uma situação que eu estou encarando como muito semelhante ao que o preço está fazendo agora e que aconteceu algumas semanas atrás. Além disso, quero fazer uma análise completa do curto prazo aqui, te mostrando pontos de suporte, resistência e padrões gráficos que o Bitcoin precisa ou romper para cima para demonstrar força e quem sabe a gente ter um reteste lá do 53, 54 ou para a gente desandar e continuar a tendência de baixa mais forte. Para isso eu também vou fazer uma análise de sentimento, abordando aqui os nossos indicadores, como eles estão agora e como foi feito o rompimento para baixo hoje. Depois a gente vai fazer a análise das 20 altcoins nessa ordem aqui do lado, tá bom? Antes de começar, um recado rápido para vocês. Para quem não sabe, eu estou utilizando o meu Instagram pessoal para falar também sobre o Bitcoin, trading e mercados. Então, se você ainda não me segue lá, vou deixar no primeiro link da descrição e é só você procurar no Instagram, pablo.granier. Tranquilo? Então é isso. Vamos começar aqui falando um pouquinho do 4 horas do Bitcoin. E detalhe, se você quer uma análise mais de longo prazo e mais completa no 4 horas, eu recomendo você ver o vídeo de um pouco mais cedo, tá? Porque aqui meu principal objetivo vai ser só te mostrar uma semelhança com o passado, com esse dia 17 de abril aqui, e te mostrar o que a gente pode aprender a partir disso, tanto de uma análise técnica quanto de sentimento, tá bom? Então, basicamente, qual que é a semelhança que eu enxergo aqui? A semelhança é que, quando a gente teve o nosso dump lá dos 60 mil dólares até os 50, a gente até conseguiu fazer um pullbackzinho e deixou uma sombra. Porém, o preço não demonstrou força suficiente para ir buscar as zonas superiores do candle de força de volume, né? É exatamente o que a gente tem aqui. A gente tem o dump, deixa uma sombra e não tem força para buscar as zonas superiores, que seria aqui no nosso caso 54 mil dólares. Isso é muito ruim, por quê? Porque tipicamente quando o preço consolida distante dos pontos de volume do rompimento, ele mostra pra gente que o rompimento tem uma boa probabilidade de ser confirmado. Vamos tentar entender a psicologia por trás disso. A psicologia, a partir da análise técnica, é muito simples, né? Quando a gente vê muito volume em um movimento, quer dizer que as pessoas estão acreditando nesse movimento e quer dizer que tem uma boa probabilidade do preço continuar nessa direção. Mas a gente sabe que o criptomercado não é tão simples assim. E muitas vezes, quando a gente tem volume, muito volume, eles acabam sendo volumes de topo ou de fundo. O que é mais importante para você entender? Não é o tamanho do volume, é simplesmente o follow-up, ou seja, o que acontece depois desse volume. E é por isso que é tão preocupante o preço estar aqui embaixo, igual ficou aqui embaixo naquele momento. Isso mostra para a gente uma maior probabilidade de a gente até consolidar aqui, quem sabe lá testar, mas eventualmente ir buscar novas mínimas, tá bom? E é importante a gente entender por que essa maior probabilidade é formada também. Porque pensa comigo, vamos supor que você foi uma das pessoas que comprou nessa queda aqui no Bitcoin, né? Que foi aqui dessa região desde os 56 mil dólares até a região dos 50 que a gente está brigando como resistência agora. Nesse momento, seja você tenha comprado ou você tenha aberto uma posição de long, você está preso, correto? E o que normalmente a maioria das pessoas quando ficam presas, elas acabam fazendo? Elas acabam ficando desesperadas, torcendo para o preço voltar, viram espectadoras, né? Viram torcedoras do mercado, esperando o preço voltar aqui, para quê? Para dar uma chancezinha para elas saírem no 0 a 0 ou com o lucrinho. E na maioria das vezes essas pessoas acabam saindo no 0 a 0 várias vezes ou com lucrinho, mas uma vez o preço simplesmente vai, estopa e liquida. É por isso que essa é uma das piores estratégias que você pode fazer no criptomercado. Se você está saindo muito no 0 a 0, repense, tem alguma coisa errada acontecendo. Mas o que isso dita para as nossas probabilidades? Isso dita que, se o volume é muito grande, tem muita gente presa aqui. E se tem muita gente presa aqui tentando fazer isso, essas pessoas podem criar uma oferta, ou seja, começam a vender aqui para sair no 0 a 0 no lucrinho, não deixando o preço continuar subindo. Então o preço começa a encontrar resistência, porque a cada dólar que ele sobe, uma pessoa tenta sair no 0 a 0 no lucrinho. Deu para sacar?
Essa é o principal motivo do volume ser tão importante, né? E é claro que o volume no criptomercado é muito mais dinâmico, né? E a gente vai tentar, né, ao longo dos vídeos, falar cada vez mais sobre o volume, que para mim é o indicador mais importante aí, técnico, do criptomercado. Tranquilo? Deu para entender? Se não deu, deixa nos comentários. Continuando aqui agora e entendendo que a nossa situação não é boa, a gente pode abaixar por 15 minutos e ver que o triângulo que a gente estava desenhando hoje mais cedo foi rompido para baixo, tá bom? A gente não conseguiu ficar acima da resistência ali na região dos 51 mil dólares, dos 51.300, né? E basicamente tivemos um rompimento para baixo com o volume. Outra coisa que me deixa um pouco pé atrás aqui basicamente onde os grandes volumes estão acontecendo. Repara que quando a gente tem grandes volumes, os meus candles eles colorem aqui, né? E eu vou fazer um vídeo sobre isso aí nas próximas semanas para o canal. Mas esses candles estão coloridos basicamente quando a gente está caindo. Quando a gente começa a subir, repara que raramente tem um candle colorido. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente, a partir de uma interpretação básica da análise técnica tradicional, que o mercado está olhando mais para baixo. Quando cai tem volume, quando sobe não tem. Então, sem volume, quando a gente tem consolidação, depois de uma queda, normalmente é um padrão de continuação da baixa. E é justamente o que a gente pode estar fazendo aqui de novo no curto prazo. A gente rompeu o nosso triângulo e acabou formando aqui uma bearish rising wedge ou uma bandeira. Qual que é a chance aqui do Bitcoin, na minha opinião, para a gente começar a demonstrar força e quem sabe fazer pelo menos o pullback? A gente precisa ver volume entrando e um rompimento forte da região, primeiramente aqui, dos 50.600 dólares, mas principalmente um pivô acima desses topos aqui nos 51.300, tá? Se consegue fazer isso com um volumão e com um sentimento confirmando, pode ser um ótimo sinal que a gente vai pelo menos testar ali os 54 e pode ser uma grande oportunidade aí, realmente, para a gente pensar em shorts e até mesmo alguns longos de altcoins que estão legais, tá? Depois a gente vai falar das altcoins para vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui agora e já falando um pouco da análise de sentimento. Na análise de sentimento, primeiramente, a gente tem que os nossos indicadores não mudaram muito, tá? Hoje mais cedo aqui, quando a gente fez o vídeo, a gente estava com o long short ratio basicamente em 3.1, agora ele está em 2.75, né? Ou seja, deu uma melhoradinha, mas nada demais, tá bom? O nosso CVD, ele também aqui continua subindo, mas pouco. Ou seja, os indicadores eles continuam denotando para a gente um pouco de risco. Não está tão ruim quanto estava hoje de manhã, mas ainda não está legal, tá bom? Então, basicamente aqui, principalmente porque também eu vejo muita instituição tentando vender nessa região, eu encaro como uma situação aí perigosa. E antes de qualquer coisa, antes de pensar em qualquer compra, eu gostaria de ver o Bitcoin demonstrando essa força que a gente está falando com vocês. Agora eu te pergunto, o rompimento que a gente teve no nosso triângulo hoje, foi um rompimento confirmado? E para isso eu vou chegar bem próximo aqui no triângulo. Repara que a gente rompe para baixo, né, e tem volume, ou seja, pela análise técnica aqui, muita gente ia falar para você, vende que tem volume, rompimento com volume, normalmente é confirmado. Mas o que a análise de sentimento faz? A análise de sentimento, ela tenta confirmar para a gente informações da análise técnica, e a gente tem vários indicadores para isso. E todos os indicadores aqui não estavam confirmando para a gente esse rompimento. Vamos falar de um por um? CVD. CVD estava caindo à medida que o preço também estava caindo, ou seja, as sardinhas estavam vendendo na queda. Long short ratio também estava caindo, saiu dos 3.1 que a gente estava hoje mais cedo e caiu aqui no fundo, olha só, para 2.3. Ou seja, os dois indicadores mostraram que as pessoas apostaram na queda nesse movimento, ou seja, não era para entrar nesse short aqui. Outro ponto importante, Open Interest e liquidações foram significativas, pelo menos olhando aqui no curto prazo, né? Ou seja, os indicadores de sentimento não confirmavam um rompimento. E é por isso que você precisa desse indicador para você não ir lá e vender errado aqui nos 48, nos 47.500, né? Você precisa ter essa noção e unir as suas probabilidades, a análise técnica com a análise de sentimento, tranquilo? Então, basicamente aqui agora, né, a gente está consolidando e formando um padrão de continuação. Se o preço vem cá e rompe esse padrão de novo, o que a gente vai querer ver? Os indicadores confirmando. E se ele rompe para cima aqui, o que a gente vai querer ver? A mesma coisa, só que é o contrário, tá? Se você não entendeu nada que eu falei, vai na playlist de indicadores, lá tem sobre CVD, tem sobre Long Short Ratio, tem sobre Open Interest e tem sobre a liquidação. Não tem desculpa, hein? Mas, então é isso, tá? Sobre o Bitcoin é isso, investidores. E vamos agora falar um pouquinho sobre a dominância, né? Porque a gente tem sim aqui a dominância ainda numa situação de risco, né? Então eu tenho que fazer o disclaimer aqui, eu tenho que avisar para vocês que comprar criptomoedas agora, comprar as altcoins agora é uma situação de risco.
porque a gente está com a dominância completamente esticada aqui, e a última vez que a gente teve isso era o fim de um ciclo, e a partir dali as altcoins caíram muito, né? Altcoins muito boas chegaram a cair 95% como o Ethereum, né? Altcoins ruins deixaram de existir, né? Muita gente fala sobre as altcoins todas recuperaram, mas não, a grande maioria das altcoins de 2017 2018 não existem mais. Então tomem cuidado no que vocês vão colocar no seu dinheiro num momento de risco tão grande assim, tá? Primeiro ponto, tomar cuidado e comprar, se for agora, bons projetos. E o segundo ponto, que eu sempre vou bater na tecla aqui, é o gerenciamento de risco. Se não colocar stop agora, cara, vocês estão pedindo para correr um risco maior, na minha opinião, do que os potenciais ganhos. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar sabendo disso. A gente pode encontrar oportunidades tanto de long quanto de short aqui nas criptomoedas. Então vamos começar a fazer essa análise das 20. Uma água aqui, vamos lá. OneInch. A OneInch é uma que está interessante, tá bom? Acho que eu vou utilizar aqui o tempo gráfico do 4 horas para a gente dar uma olhada nas moedas. A OneInch é uma que a gente pegou um long bem legal aí nas últimas semanas. Basicamente, nesse momento, a gente está de olho aqui para duas possibilidades, tá? Primeira, se a gente vem aqui e demonstra força acima desses 6,20, possível oportunidade de long. A partir daí, a gente estaria operando a favor da tendência de alta em todos os tempos gráficos. Porém, se a gente rompe aqui para baixo e o price action que não tá legal, olha só, muito volume no topo e volume nesse último rompimento, a gente pode sim ter shorts, porque a gente estaria perdendo um suporte muito importante nos 5 dólares e a partir daí a gente pode pensar em short, tá bom? Então, nesse momento aqui, ela continua no padrão de continuação da alta, mas está brigando no ponto decisivo. Então, para onde romper, a gente tem a operação. ADA. Vamos lá. A ADA basicamente está numa tendência de alta muito forte, tá bom? A ADA está muito bonita e basicamente porque a gente tem os candles de volume nos locais certos. Repara que tem muito volume no fundo e tem muito volume nesse rompimento aqui, não tendo muito volume no topo ainda. Então, basicamente, a situação da ADA é bem interessante, né? Hoje a gente estava querendo fazer um long nela. Aqui, se ela voltasse nos 1,83, a gente faria, mas ela só foi até os 1,84. Faz parte, acontece. Nesse momento, continuo com a mesma estratégia. Vamos aguardar ela voltar aqui nos 1,83. Pode ser uma oportunidade de long caso o sentimento confirme. Tranquilo? Tá legal a situação. Só vai piorar aqui, na minha opinião, se a gente perder esses suportes aqui, que tá bem longe no momento, em 1,55, né? Para ela perder aqui, o Bitcoin realmente vai ter que fazer um movimento bem feio. Continuando aqui, falando um pouco da BNB. BNB, basicamente, a gente tem aqui um rompimento bem feio desse padrão aqui em cima, né? Hoje a gente até quase fez um short aqui, mas não pegou a nossa ordem. E basicamente nesse momento a BNB eu estou bem indeciso, porque nós estamos numa zona de suporte no 4 horas, mas numa tendência de baixa em tempos gráficos menores. Então a BNB nesse momento aqui eu não faria nada, eu sempre mantenho um pouquinho de BNB para as taxas, mas eu não me arriscaria com grandes posições aqui não, porque as probabilidades não estão apontando para nenhum dos lados aqui. Estamos em tendência de baixa no curto prazo com muito suporte agora, tá? Então tomem cuidado aí na BNB. BTT. BTT está numa tendência de baixa muito feia, né? A gente rompeu para cima aqui, deu pinta que ia conseguir segurar, mas não. Rompemos para baixo e aqui foi uma boa oportunidade de short que a gente conseguiu pegar. Basicamente, a gente tem aqui uma tendência de baixa, né? Então, se voltar aqui de novo nos 0.0064, provavelmente a gente vai pensar num short aqui na BTT. Nesse momento, ter BTT não está sendo uma boa, tá? A situação está muito ruim. Para a gente reverter isso, teria que romper para cima dos 0,075. Chiles. Vamos lá. Chiles é uma também que a gente conseguiu pegar alguns shorts legais aí na última semana, né? A gente estava falando com você sobre a possibilidade, se rompesse aqui, a gente poderia ter alta, mas se rompesse para baixo, também seria muito ruim. Por quê? Porque a gente tem um ponto de controle muito claro aqui, com muita gente comprando nessa região. Então, quando rompeu para baixo, foi uma boa oportunidade de short aqui. Igual seria aqui, infelizmente, a gente não pegou. Foi uma boa oportunidade ontem que a gente conseguiu pegar. Nesse momento aqui, cara, eu realmente ficaria de olho para novas oportunidades de short na CHZ, tá? Para ela demonstrar força e a gente pensar em long, ela teria que romper para cima dessa região dos 55 cents, tá bom? Rompendo aqui em cima, caras, pode ser uma boa, mas nesse momento, se o sentimento confirmar, a gente basicamente vai pensar em short. Tem um alerta aqui nos 46,75 para pensar nesse short, talvez até um pouco mais abaixo dê para pensar, tranquilo? Doge. Vamos lá, Doge foi uma que a gente conseguiu pegar um short muito legal também lá no Elon Musk, né? Tava um FOMO muito grande, então acho que foi quase um short fundamentalista, né? Mas foi um short muito legal. E basicamente nesse momento aqui a gente está de olho para novos shorts, tá? Conseguimos realizar bem aqui ontem.
E estamos de olho para novo shorts. Então, se ela voltar aqui nessa região dos 47, pode ser uma grande oportunidade para shortar esse ponto de controle aqui. Compensação, se ela romper para cima isso aqui, aí a gente pode começar a pensar em long aqui, mas fundamentalmente falando, eu não acho que a gente vai ter long na Doge por bastante tempo, né? Afinal, a gente pode ter meio que estourado a bolinha da Doge aqui com esse movimento, mas nunca vamos fechar os olhos para a possibilidade aqui de um rompimento e a gente poder operar a favor da tendência de alta. Mas está longe nesse momento. DOT. Vamos lá. DOT é uma que está numa situação aqui bem volátil, né? Mas, na minha opinião, uma situação até boa. A gente deixou muito volume nesses fundos aqui e demonstrou força em V. Então, nesse momento, eu e a equipe estamos com um alerta aqui nos 42 para uma possível operação de breakout. O que eu gostaria de ver? Um rompimento aqui e depois, com calma, tá? Isso eu estou olhando no 4 horas, galera. Não vai entrar no rompimento dos 42, né? Basicamente, espera voltar e faz um preço médio nessa região aqui. Tá? Então, em breve a gente pode ter long na DOT, desde que ela rompa esses topos aqui na região dos 42 dólares, tá bom? Tá batendo aqui basicamente esses alarmes tudo, porque é assim que a gente encontra as oportunidades, né? Eu e a equipe nesse momento temos 314 alertas ligados e sempre que bate, o trader em questão ao vivo analisa, tá? É por isso que bate, eu sinto muito aí que enche o saco de vez em quando. Mas vamos lá, Engine. Engine, basicamente, a situação é bem ruim, tá? A gente tem alguns rompimentos para baixo aqui, muito volume nestes topos, armadilha muito feia. A gente tem um alerta aqui nos 2,20 para um possível short, tá bom? Seria na média de 1 hora, na minha opinião, um short muito bom. Inclusive, se subir mais para os 2,40, pode ser um short até no 4 horas, na média de 4 horas. Só vamos ficar otimistas se ela passar aqui dos 2,60, onde basicamente estaria nosso stop num short de mais longo prazo, tranquilo? ELS basicamente tá numa tendência de alta, tá bom? E a ELS a gente tava doido para comprar ela aqui. A gente tava doido para fazer uma compra nesse ponto de controle. Eu já vou dar um spoiler aqui, vai ter um vídeo esse final de semana falando um pouco sobre por que as criptomoedas dão esses pumps e depois a gente tem os dumps devolvendo quase tudo. Então vou dar alguns exemplos para vocês na ELS, na RLC, na YFI, explicando para vocês a partir da análise de sentimento o que acontece, por que isso acontece, como a gente pode ganhar com isso, tá? Eu já destaco aqui para vocês que tecnicamente a ELS poderia ser uma boa oportunidade, mas na análise de sentimento aqui, vamos dar uma dica já para vocês aí, reparem o que está acontecendo aqui nos nossos indicadores, tá bom? Deixa eu colocar no 30 minutos que eu acho que fica interessante de ver. CVD subindo, long short rater subindo, todas as sardinhas acreditando que chegou num fundo, né? E o mais triste, e eu vou falar sobre isso, é que elas acreditam, né, que chegou num fundo desde o topo, tá? Desde aqui dos 13 dólares as pessoas estão entrando em long, as sardinhas estão entrando em long comprando a mercado. Não é triste, mas é assim que o mercado funciona, a gente vai falar sobre isso num vídeo no final de semana, tá bom? Detalhe, elas também erram quando o preço sobe, tá? Mas é triste, mas é a vida, correto? Então, a ELS, por isso eu não teria um long aqui. O que a gente espera quando é assim? A gente espera romper para cima e ver se o sentimento melhorar quando romper para cima, a gente tem uma oportunidade, tranquilo? Então, nosso alerta aqui está na região próxima aos 11,10. ETC. ETC é outro exemplo bom disso, tá? É outro exemplo de pessoas shortando o movimento de alta e depois longando o movimento de baixa, tá? Então, a gente tem uma mini tendência de baixa aqui na ETC e uma tendência de alta no longo prazo. Nesse momento eu não faria muita coisa aqui, tá? Porque basicamente a gente tem uma tendência de alta no longo prazo, tão distante aqui de regiões do VPVR, bem indecisa a situação e temos um rompimento aqui. Basicamente, para eu pensar em longs, ela teria que demonstrar muita força e romper isso aqui para cima, não tá bem distante. Eu ficaria fora da ETC, já que apesar dela estar numa tendência de alta, ela subiu muito, então não seria nada de outro mundo uma correção aqui dela nos 47, né? Nunca comprem uma moeda esticada. Inclusive, a gente falou várias vezes, né? Analisou a ETC umas 3 vezes na semana passada. E comprar uma moeda depois de valorizar tanto assim é suicídio. Tomem cuidado. ETH. ETH, basicamente, estamos numa tendência aqui de alta, formando um padrão de continuação. Tem bastante volume, então a gente sempre tem que ficar de olho e um pouco com o pé atrás. Mas se a gente rompe aqui essa região dos 4 mil dólares, para mim, provavelmente a gente pode ter um longzinho na Ethereum, né? Ethereum que, infelizmente, ontem pegou um stop nosso aí, que a gente foi fazer um long, né, para fazer um head das posições de short e acabou pegando o stop aí. Mas se romper de novo aqui, a gente pode ter aí uma boa oportunidade no rompimento aqui, se o sentimento ajudar, tranquilo? Litecoin.
Vamos lá, Litecoin, a situação não me parece legal, tá? Apesar da gente ainda estar numa tendência de alta de longo prazo, a gente rompeu com muito volume aqui. Então, nesse momento, a gente fica de olho aqui para resistências, como a que a gente está indo testar agora no 317 e principalmente mais em cima aqui nos 343. Se voltar aqui, eu acho que a gente tem um swing trade de short, tá bom? Porque tem muito volume nos topos e no rompimento, tá? Apesar de ter volume aqui também, mas é um volume mais antigo, isso aqui pesa mais para mim, tranquilo? Mas também não é para se desesperar, né? A gente ainda está numa tendência de alta no longo prazo, digamos assim, ainda tem uns suportes mais aqui para baixo, olha só. Então a gente pode até ter uma acumulação nesses 270, né? Inclusive eu vou colocar um alerta aqui para um suporte no diário, já que parece um ponto importante. Se o Bitcoin der mais uma pernadinha lá de baixa, provavelmente a Litecoin pode dar uma oportunidade aqui para a gente fazer trade, swing trade, não para comprar no longo prazo. Um suporte no 4 horas aqui. Matic. Matic está numa tendência de alta bem legal, tá bom? Eu acho que basicamente aqui a gente pode ter oportunidades em retrações, tá? Então essa região do 0,95 já pode ser uma oportunidade, ou então você vem aqui em tempos gráficos menores e aguarda o rompimento aqui. Temos um alarme na região dos 1,16. Matic, legal então. Vou aumentar um pouquinho esse alerta aqui para os 97,66. Nano, vamos lá. Nano que fez um movimento incrível ontem, cara. Putz, eu queria ter comprado a Nano aqui porque grande parte da queda do Bitcoin teve a ver com o meio ambiente, né? E como a Nano é uma criptomoeda que não agride o meio ambiente, as taxas, não precisa, né, do Proof of Work do Bitcoin e de gastar tanta energia, eu pensei nisso aqui, mas dei mole. Realmente não consegui fazer essa compra aqui que seria muito boa depois desse rompimento e reteste. Agora a gente está numa tendência de alta, tá? Nesse momento aqui, eu basicamente ficaria de olho para retrações. Vou colocar um alerta aqui nessa região dos 11,50, porque se voltar aqui, eu acho que pode ser uma boa oportunidade da gente acumular um pouquinho de nano e pensando num stop, claro, né? Já que é uma criptomoeda que, apesar de ter uma boa proposta de valor, ela não se desenvolveu tão bem ao longo do tempo, né? Uma prova disso é que até hoje a Nano não está nos futures, nos futuros, da Binance Futures. Mas a situação parece legal dela. Vamos lá, Reef. Reef não me parece interessante, tá? A gente, apesar de estar tentando segurar uma tendência de alta aqui, a gente basicamente tem muito volume nos topos e está tentando romper para baixo. Aqui a gente não vai fazer nada ainda, tá? Basicamente vamos esperar o rompimento para baixo aqui, uma demonstração de fraqueza nos 35,50, uma demonstração de força aqui em cima dos 43. Para onde for, talvez tenha aqui uma operação, tá? Eu preferiria apostar na queda aqui, se ela rompesse para baixo, porque esses volumes de topo aqui não me enganam que isso aqui vai subir, tá? Shiba. Vamos lá. Shiba que é uma moeda nova, né? Então a gente tem que olhar aqui bem próximo, tá bom? Shiba basicamente está numa tendência de baixa, né? Desde que ela foi listada aí na Binance Futures. Eu realmente vejo que a Shiba fundamentalmente não é uma grande moeda, né? Eu acho que ela está sobreprecificada. Então eu não penso em longs na Shiba, porque acho que o risco está muito elevado, sabe? A gente tem essa linha de tendência aqui. Se tiver um rompimento e você for um fã da Shiba, você pode tentar operar, mas pelo amor de Deus, coloque stop, tá bom? Nesse momento aqui eu fico mais de olho para esse outro rompimento. Se romper aqui, eu vou ver todas as tendências a favor de uma tendência de baixa, e aí shortar a Shiba seria muito bom. Tranquilo? Continuando, Sol. Vamos lá. Sol, basicamente, né, a gente teve uma armadilha bem feia aqui, e basicamente acho que não dá muito pra gente pensar em compra aqui na Sol, tá? Na verdade a gente tá pensando até num short aqui nessa região, se ela voltar aqui nos 42,80, porque essa armadilha foi bem feia, com muita gente presa aqui em cima. Então quem sabe fazer um preço médio aqui entre esses 42,80 até mais aqui nos 45 e um stop lá em cima. Pode ser uma boa oportunidade na Sol de short, infelizmente esse price action aqui tá bem feio, tá bom? Apesar disso, se romper lá os 45, 46, pode ser uma boa oportunidade para pensar em longs, né? Porque aí a gente estaria demonstrando muita força. No momento, a situação da Sol é ruim. VET. Vamos lá, VET que também rompeu, infelizmente, para baixo aqui o padrão de continuação da baixa, né? Você lembra que a gente estava falando que ela estava bem parecida com o Bitcoin? Tá quase igual aqui, né? É um rompimento bem feio, na minha opinião, e um rompimento que, se voltar aqui, a gente pode ter uma oportunidade de short na VET, apesar de entender que no longo prazo ela tem tendência de alta, né? Mas difícil imaginar ela rompendo tudo isso de volta. Então eu vou colocar um 4 horas resistência aqui.
porque pode ser um bom short aqui na VET. Não tá me parecendo legal com esses volumes de topo, volume de rompimento aqui e aqui. Bom? Ripple. Ripple também é outro que a gente está de olho para short, tá? O Ripple não está legal, basicamente perdeu esse suporte que não poderia. Se voltar aqui nesses 1,37, a gente pode pensar sim numa venda na Ripple, tá? Tem uma venda um pouco mais arriscada, porque não tem tanto VPVR aqui como tem um pouco mais acima. Mas vamos pesar bem aí o sentimento na hora para ver se dá para fazer um day tradezinho com stop curto, tá bom? Então, a Ripple não acho que tá legal, a gente tem um volume de rompimento muito forte aqui e em todo o movimento da baixa, tá bom? Então bem feia a situação da Ripple, não tô nem um pouco otimista com ela, bem bearish aqui a Ripple. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Eu realmente acho que hoje foi um dia mais calmo aí no mercado, não foi um dia aí que a gente fez várias operações, porque claramente, né, ou as moedas esticaram demais ou elas precisam demonstrar uma força para a gente apostar ou no short, né, elas sobem para resistência, a gente vende, ou realmente romper as resistências para a gente apostar no long. Então acho que hoje é um dia para ficar mais tranquilo. Ontem já foi muito frenético, né? Então hoje foi um dia mais tranquilo aí no mercado. Eu espero que você tenha gostado aí da análise. Para fazer um último resumo aqui no Bitcoin que vocês sempre pedem, eu acho que o Bitcoin ele está numa tendência de baixa agora. A gente está consolidando aqui abaixo desses 50 mil dólares, não é algo positivo. Para a gente começar a demonstrar força, a gente precisa ver volume e um rompimento acima da região dos 51.300. Se a gente tem esse rompimento com a análise de sentimento, confirmando, inclusive eu falo muito da análise de sentimento, se você quiser, no link da descrição, procura TRDR. Você vai ter acesso a esses indicadores com 7 dias grátis, tá? E basicamente, se a análise de sentimento confirmar pra gente o rompimento pra cima, pô, aí a gente pode pensar em ficar um pouquinho mais otimista, pelo menos pro Bitcoin fazer um pullback até os 53, 54. Porém, se a gente rompe esses suportes aqui de curto prazo, na região, primeiramente, dos 48.500, que é uma região importante, e dos fundos em 47 e 45.500, provavelmente a gente terá problemas, né? Afinal, a gente está formando um padrão de continuação da baixa, que querendo ou não, um rompimento dele mostraria para a gente todas as tendências, tirando o diário semanal, a favor da baixa, tá bom? Então tomem cuidado aí com o Bitcoin, gerenciem bem o risco nesse momento aí. Hoje o mercado está um pouco mais calmo, foi muito bom para todo mundo parar, pensar, colocar os stops e gerenciar o risco. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Barrett target 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.